Nós queremos agradecer ao Pai Celestial por tudo que nos concedeu. Agradecer ao Mestre Jesus, Mestre dos Mestres, pelo teu Evangelho, pelo Consolador que nos prometeu e nos disponibilizou, a doutrina espírita, e por todos os ensinamentos que o Mestre nos trouxe quando por aqui passou encarnado. Nos ensinou a perdoar, a caridade, o amor, nos mostrou o caminho que leva ao Pai. Vamos agradecer também aos benfeitores espirituais, os coordenadores dos nossos trabalhos, esses trabalhadores incansáveis da doutrina do Cristo. Que na noite de hoje a gente possa aproveitar os ensinamentos que nos vão ser trazidos e que possam ser úteis na nossa vida cotidiana. É assim que abrimos os nossos trabalhos hoje, com votos de muita paz para todos. Neste mês de homenagem às mães, homenagem merecida, né? Às mães, a todas as mães, nós trazemos mais uma mulher para fazer a exposição da nossa casa de oração. Nossa irmã Alcione Santana. Muita alegria que a gente recebe ela aqui com a gente. O tema é a mulher equivocada. Boa noite, gente. Boa noite aos que estão em casa. Por que não estão aqui? Está na hora de voltar. Viu? Estão aí todo mundo encoxado um no outro aí atrás. É para fugir de mim, é? Então, que a paz do Mestre Jesus sustente a nossa noite e que possa ser uma noite de reflexão. E aí, as mães tiveram um bom domingo? Ganharam presente? Ganhar presente também é importante, mas foi para casa ou para vocês? Hã? Para casa? Ah, sim. Tudo bem. Então, vamos começar? E eu quero saber como você lida com o equívoco do outro. Não mintam. Como você lida com o equívoco do outro? Quem está em casa também pode falar. E aí? Como é? É? Fica chateado. Mais alguém? Não vai na cidade dele, currículo, né? Passa muito ali. Alguém mais quer falar? Só eu estou vendo vocês. O povo de casa não está vendo, não. Então, não fiquem com vergonha. Alguém está... Vou apertar aqui. É o quê? Ela fala. Essa foi a primeira pergunta. E eu vi com rigor, ouvi, fico chateada. Agora eu quero saber. E se você pegasse alguém em adultério? Eu parei aqui. Não é aceita. Você se prende em você. O que você faria? A gente quer botar todo mundo para
suavizar, né? A análise é individual. O que você faria se pegasse alguém adultério? E aí, fala só para você. Um momento, né? Normalmente, a gente precisa reequilibrar para lidar com a situação. Quando a gente para e pensa 2, 3 vezes por vezes, a gente reflete e procura perdoar. Né? Procura. Mas não é fácil fazer com realização. Mais alguém? O que você faria se pegasse alguém adultério? E aí? Mais alguém? Agora eu vou apertar. E se você fosse pegar? E aí? Isso aí. Quando a gente pensa nessa colocação dela, a gente tem que ter uma resposta bastante paterna para uma pessoa. Já que a gente pode então já vamos modificar, né? Com outros. Se coloca no lugar da pessoa, né? Porque Perceberam em que nível estão? é, Quer dizer, eu preciso me ver na situação para repensar as minhas atitudes em relação ao outro. Porque a gente também pode passar pela mesma situação. Qualquer que você está passando. Alguém aqui já cometeu adultério? Você pergunta a criatura que passa? O problema é que a gente só entende, ou pelo menos a grande maioria de nós, só tem que entender adultério a partir da consumação do ato sexual, né? No Evangelho não fala a sua condição. Pecado por pensamento. Adultério. Vocês lembram dessa parte? Então, toda vez que a gente olha para alguém com desejo, não é apenas achando a pessoa bonita, o homem achando a mulher bonita, ou a mulher achando o homem bonito. Desejando, é adultério. Porque as pessoas querem ainda se prender lá naquele tempo, né? Com os judeus, que precisava ser pego em flagrante. Não. O Evangelho até que se preocupou em colocar fato que pode ser consumado. Então, sim, certeza. Todos nós pensamos nos adultos. Nós também temos bem. Então, é a partir disso que a gente vai analisar essa mulher equivocada. Interessante é que a Amélia Rodrigues, ela fala a mulher equivocada. Vocês sabem quem é a mulher equivocada? Hein? Meu amor, você veio hoje. Sabem quem é a mulher equivocada? O gato comeu a língua de vocês? Hein? Sabem quem é a mulher equivocada? Hã? Não? Sim, não, não quero falar. E aí? Sabe quem é a mulher equivocada? Eu acredito que quando ninguém participa, o coordenador tem que fazer as vezes. A mulher equivocada. Aquela, a mulher adulta. Normalmente, as pessoas gostam de colocar esse adjetivo, né? A mulher adulta, que o nome não é relatado nos textos, não é Madalena. São pessoas distintas. Mas muitos acreditam que é a mesma pessoa. Não é. Muitos católicos acreditam que a mulher adulta é Madalena. Não é, não.
Madalena, ela é relatada na Bíblia como uma mulher dos 7 demônios. É porque se baseia muito a ideia de que Madalena foi uma prostituta, então pensa-se que a mulher adúltera é Madalena. Não é. Então, a Amélia Rodrigues, ela faz questão de falar mulher equivocada. Porque foi aquilo também. E a gente precisa analisar melhor o fato. Porque é claro que é muito mais fácil para a maioria de nós julgar. Tá? É difícil lidar com o equívoco do outro, chateia. Se eu pegar alguém adultério, eu faria. Mas quando eu me coloco nessa possível situação, aí a gente já repensa, né? Que a gente quer que olhem para a gente com bons olhos. Não quer? A gente quer que as pessoas saibam lidar com os nossos erros. A gente quer que as pessoas não intitulem a gente de forma tão dura e tão cruel. Então, se a gente quer, a gente também precisa fazer com o outro. Nós vivemos uma lei de sociedade, né? Então, não dá só para receber. A gente também precisa dar. Então, a história da mulher adúltera é assim. Na lei de Moisés, adultério era crime. Tá? Não adulterar, não cobiçar a mulher do próximo, o homem do próximo. Então, era como pecado. E pela lei de Moisés, toda pessoa que fosse pega em adultério estaria condenada à morte através do apedrejamento. Porque essa história da mulher equivocada, eles, na verdade, eles não queriam focar nesse crime, que era para eles um crime. Eles queriam colocar Jesus em teste. Foi o desejo deles, né? Colocar Jesus em teste. Então, eles, de todas as formas, tentaram. Era pecado para a lei de Moisés. E os judeus, eles seguiam, né, as leis de Moisés, mas só que o povo judeu estava, naquele tempo, vivendo sob o jugo dos romanos. E os romanos, eles não colocavam mais como pecado. Ou seja, não tinha essa condenação de morte se alguém fosse pego em adultério. Então, eles queriam colocar Jesus Cristo no teste. Se ele disser levar uma mulher para ser condenada, para ser julgada pelo mestre Jesus. Se ele não condenasse essa mulher, então ele estaria contrariando as leis de Moisés. Então, seria contra os judeus. E se ele condenasse essa mulher por ter sido pega em flagrante, ele iria estar desfazendo a ordem dos romanos. E aí, o que ia acontecer? Jesus ia ser preso. E como é que ele poderia estar ali julgando alguém? Ele não tinha esse poder para os romanos. Então, Jesus ficou calado. Porque Jesus não ia ser pego em nada sendo Jesus. Claro que ele não iria ser pego em nada, mas ele iria ensinar. Interessante é que ele chegou naquele momento, naquela cidade, naquele local, quando ele teve contato com a mulher samaritana. Então, nada foi por acaso. Nada no universo é por acaso. Então, Jesus ele estava ali naquele momento porque ele sabia que aquele povo precisava de um ensinamento. Então, Cristo, ele ficou em silêncio. Conta-se em algumas escrituras que ele começou a escrever os erros daqueles homens que estavam ali. E aí, João aqui narra essa passagem e diz que dos mais velhos aos mais novos começaram a sair os homens. Por quê? Dos mais velhos aos mais moços. Porque os mais velhos, claro, se tinham mais tempo de vida, eles tinham mais erros. Então, eles foram se retirando. Mas Amélia Rodrigues e Humberto de Campos relatam que o mestre Jesus estava escrevendo os erros dessas pessoas na areia.
É o que as escrituras da Bíblia relatam, mas não é um fato. O caso é que, o que pela história que é narrada, está muito claro que esse flagrante, ele foi ali, né, induzido pelos fariseus, justamente para que Jesus fosse taxado. Porque só era adultério, só sofria a condenação de morte se fosse pego em flagrante. Eles pegaram. Eles iam saber que naquele momento, aquela mulher estaria tendo uma relação sexual com um homem. Ela era casada. Estava tendo essa relação sexual. Então, é claro que provavelmente foi forjado esse flagrante, porque o que eles queriam mesmo era a condenação do mestre Jesus. Mas o mestre não ia cair nessa. Assim, a gente cai facilmente, né? A gente cai facilmente dentro da casa espírita. O que aconteceu na casa espírita, o livro, é tão ainda vivo para nós. É coisa que a gente nem se dá conta. É muito fácil a espiritualidade que ainda quer o mal, pensa no mal e vive o mal, derrubar a gente. Porque a gente permite o tempo todo, com os nossos vacilos, as nossas invigilâncias, que eles consigam que a gente caia. Então, dentro dessa passagem, tem vários ensinamentos. O desejo era que o mestre saísse, mas o mestre não ia perder um momento de ensinar algo. Então, nessa passagem da mulher equivocada, que a Amélia Rodrigues faz questão de colocar uma mulher equivocada, para que a gente não fique ainda alimentando essa ideia de adúltera, a que não presta, a que traiu o homem, coloque como uma mulher equivocada. Aquela que cometeu uma equívoco. Inclusive do adultério. Porque se não for através da consumação do parto, tem também. Então, vamos aos ensinamentos dessa passagem. Estão prontos? O primeiro ensinamento, naquele tempo, de uma sociedade altamente machista, a gente vê muito claro a discriminação da mulher. A mulher não era vista como nada. A mulher era reconhecida ou pela cidade, Maria de Nazaré, Maria de Magdala, ou pelo nome do marido, Joana de Cusa. Então, a mulher não tinha direito, não tinha vez e voz. O mestre Jesus, ele foi o primeiro feminista do mundo. O homem foi o primeiro feminista. Ele deu voz e vez às mulheres. E ele veio mostrar a discriminação. Essa passagem veio para nos mostrar a discriminação da mulher. Ela foi pega, né, em flagrante. A mulher começa a adultério sozinha. Começa? Não. Mas só ela foi levada. O adultério, o crime do adultério, para o homem era totalmente diferente. O homem, ele só era condenado quando ele tinha uma relação sexual com uma mulher casada ou com uma noiva. Não pela mulher, hein, gente, que ele era condenado. Isso é outro nome. Então, era sempre a favor do homem. E aí a gente vê bem claro, o homem não era na casa, né? A mulher foi levada para a condenação. Foi exposta. A mulher foi humilhada. A mulher foi colocada ali como nada. Ela não teve coragem, isso é bem relatado, de levantar os olhos. Ela permaneceu cabisbaixa. Imagine, você ser retirada, sabe-se Deus como ela foi retirada da casa, exposta, para que todo mundo soubesse que ela foi pega em flagrante. Homem ficou lá. E a gente precisa colocar aqui, evidenciar um fato. Isso aconteceu lá, no tempo de Jesus, onde foi expressada bem a discriminação contra a mulher. Mudou. No tempo que a gente mudou. Quando existe o adultério, a mulher que tem. A mulher
que traiu. Quando é um homem, é da natureza do homem. A mulher pediu para que isso acontecesse. Ou a mulher que seduziu o homem. Incrivelmente, muitas mulheres discriminam outras mulheres. Por que não diz assim? O homem quis, mas não. A responsabilidade é simples da mulher. Mas ninguém comete adultério sozinho. As duas partes quiserem. Então, até hoje, persiste essa discriminação contra a mulher. É sempre a mulher a responsável pela queda do homem. Aí alimenta aquela ideia, né, da Bíblia de que Adão caiu por conta de Eva. Ela deve ter enfiado a maçã goela abaixo, né? Na boca de Adão. E não é assim que funciona. Claro que nem existiu essa história, né, de Adão e Eva, do pecado original. A gente sabe que não é bem por aí. Mas até hoje, essa ideia central aqui de que a mulher foi a única responsável persiste na nossa sociedade. Avançamos em muitas coisas, ciência, tecnologia, cultura, mas em moralidade nós estamos deixando muito a desejar. Nós ainda somos uma sociedade altamente machista, onde a mulher é responsabilizada pela queda do homem. Coitado do homem. Ele caiu. A mulher colocou ele no chão. Não é assim que vivemos? Não estou aqui querendo trazer supremacia de gênero. Mas a gente precisa ter lucidez e entender que, sim, ainda vivemos uma sociedade machista. E que, sim, mulheres são discriminadas. E que, sim, muitas vezes, pela própria mulher. A gente não pode mais fechar os olhos para isso. Outro ensinamento que fica muito evidente nessa passagem é o julgamento e a condenação. Porque não foi só julgamento, foi condenação também. Ela foi condenada. Mas graças ao Mestre Jesus, ela não foi morta através do apedrejamento. Mas se Jesus não estivesse aqui, ela iria, sim, morrer através do apedrejamento. Então, ainda vivenciamos isso. Mulher julgada, a mulher condenada na sociedade que a gente... Naquele tempo, o mestre disse o quê? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aqui, faz o que começou a escrever lá, né? Na areia, os erros daqueles homens que estavam ali tentando apedrejar aquela mulher. Mas ele ter falado, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e Jesus a falar, com o poder moral que ele tem, claro, que iria atingir direto na mente daqueles homens que estavam. Se fosse eu falando, qualquer um de vocês falando, claro que a gente ia buscar ali, né, algum recurso para desfazer essa ideia, iríamos combater, mas não tinha como sair do olhar penetrante do mestre. Não tinha como fugir das palavras do mestre. Então, se ele diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, tinha moral para isso. Quem de nós tem? Quem de nós tem moral para tirar a pedra aquela mulher que for pega em adultério? Vivendo no tempo em que nós estamos vivendo. Quem tem moral para isso? Alguém aqui tem? Vou até tirar o óculos para enxergar você. Alguém aqui tem moral para isso? Mas não é o que mais tem de nós faz. Julga e condena, e ainda vem com aquele discurso assim. Um homem tão bom, como é que aquela mulher foi capaz, isso, na maioria das vezes, é a fala de uma própria mulher, viu?
Um homem tão bom, como é que ela tem coragem de fazer isso com o homem? Você vive lá? Porque era a esposa, mas está julgando e já está condenando. Tomara que ele vá embora, que nunca mais ele queira essa criatura e arranje outra. E viva muito bem, e ela fique aí finando. Ou se não disse, e se pensou, já jogou para o universo. Pensamento é ação, não nos enganemos. Ah, mas eu só pensei. Sim, pensamento é ação. Então, não tem como voltar atrás. Então, essa passagem também nos fala do julgamento e da condenação daquele povo. Parece, olhando assim, para nossas atitudes, parece que a gente está preso naquele tempo ainda, né? Parece que ainda somos aqueles fariseus, não é? Porque é tanto julgamento, é tanta condenação em torno do erro do outro, do equívoco do outro, nos considerando juízes, doutores da lei, investidos de poderes do alto, para poder estar ali determinando certo e errado. Quem merece ser absolvido e quem não merece ser absolvido. Nosso dia a dia é baseado em julgamento e em condenação. E a gente esquece de que nós também temos os nossos equívocos. A gente não tem moral para isso, não. E outra, quem está pronto não julga, não condena. Acolhe, orienta. Então, é só crueldade quando a gente julga e quando a gente condena. É só uma forma de colocarmos ali no cantinho as nossas matérias, os nossos erros. Oba! Surgiu alguém para que fique ali em evidência que os meus erros possam continuar ali, ocultos. Então, é muito mais fácil evidenciar os erros do outro, não é? Do que os nossos. Mas só para lembrar, todos nós cometemos. Todos nós temos as nossas dificuldades ainda. Pode ser fácil para um, mas não tem que ser para o outro. Outro ensinamento que essa passagem nos traz é o perdão. E perdão não é compactuar com o erro do outro, não é ser permissivo. Perdão é compreensão. O ponto máximo dessa certeza de que perdão é compreensão é quando o Mestre Jesus, lá naquele momento da cruz, olha para todos nós que negamos, que traímos, que jogamos pedra, que viramos as costas, e ele diz, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Esse perdão aí é no sentido de nos tirar a lei de causa e efeito. O mesmo que dizer, eles não precisam responder. Porque eu entendo que eles ainda não sabem fazer da forma correta. Não é que Deus vai nos perdoar. E existe a necessidade do perdão, porque existe ofensa. Deus não se ofende. Deus não se magoa, não se ressente. São sentimentos inferiores que não pertencem a Deus. Sendo ele a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Esse perdão que Jesus coloca nesse momento é se referindo à lei de causa e efeito. Perdoar é compreender. E nesse momento, aqui dessa passagem, ele compreende essa mulher. E ela estava ali se sentindo destruída. Imagine, naquele momento ali, ela disse assim, agora eu vou morrer. É a lei. Olha só, a lei. É a lei. Pega em flagrante. Eu vou morrer. Quem de nós nunca se sentiu assim? Sendo o último dia, pronto. Não tem jeito. Agora o pior vai acontecer. Com certeza, em algum momento, em alguma situação, a gente já sentiu isso, né? E agora? Não tem volta. Essa mulher se sentiu assim. Sendo ali, colocada, aquela berlinda, o mestre, todo mundo já tinha ouvido falar,
ela imaginou o quê? O que vai vir daí? Ou ele me condena pela lei de Moisés, ou vai acontecer alguma coisa aqui, eu vou ser presa, porque os romanos, eu sendo mulher, não sei não, né? Se eles vão me poupar. Se fosse um homem, com certeza eles iriam poupar. Mas sendo uma mulher, mesmo tendo sido extinta essa questão de condenação, de morte, possivelmente quando a mulher não se capaz dessa não, né? E o Mestre Jesus mostrou que a gente precisa perdoar, porque a gente compreendeu a ação do outro. O Mestre perdoou Pedro, porque ele negou Jesus 3 vezes, né? Ele compreendeu que Pedro não estava pronto ainda para compreender o que é. Pedro, você me ama? Não. 3 vezes ele perguntou. E 3 vezes ele disse que sim. E 3 vezes Pedro negou. Ele perdoou. Até hoje se malha. E ele, no mesmo dia, foi lá e salvou Judas das esferas do umbral. E a gente fica ainda se perdendo nessa ideia de que, fulano fez, fulano merece a condenação, fulano não merece perdão. Eu não sei como a gente quer dar passos à frente se a gente fica ressentindo o tempo todo, julgando aquela ação o tempo todo, condenando o tempo todo. O Mestre Jesus ele teve um diálogo com essa mulher, nesse momento. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Na sociedade, quando a gente fala assim, mulher, parece que está agredindo, né? Mas não, o Mestre Jesus não estava agredindo ela, chamando de mulher, não. Era a forma mesmo de tratamento. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, sim. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, ele perdoou essa mulher pela ação equivocada. Mas fica muito claro que quando o mestre diz assim, vai e não peques mais, ele não está agindo como a gente faz, não. E a gente diz que perdoou, fala assim, vou te perdoar, eu não faço nada, e o tempo todo traz de novo aquele momento. A pessoa já não está sentindo nada. E a gente faz questão que o tempo todo está lembrando isso, né? Não. Quando ele diz assim, vai, não pegue mais, ele está dizendo para ela, olha, você fez isso. E olha o que poderia ter acontecido com você. Não faça de novo, porque em outro momento eu não vou estar aqui. Assim ele fez com a mulher samaritana também. Ele sabia que a mulher samaritana já tinha tido vários relacionamentos. E aí ele mostra, ele fala para ela, mas não para expor a situação dela, mas para dizer que aquilo que ela estava fazendo estava prejudicando ela. Não é um tom de julgamento, de condenação. Uma maioria de nós faz questão de fazer. Olha, você já fazia expor, né? E quanto mais se expõe, é a ideia de que você está ensinando, que todo mundo vai saber para você ficar com vergonha e não fazer de novo. Não, é só por crueldade. É crueldade. Quando eu exponho o outro, eu estou sendo cruel. Porque se de fato eu quisesse ajudar, eu não faria, eu não iria expor ninguém. No Evangelho não tem aquela parte. É permitido notar, divulgar, repreender o erro de outrem? A espiritualidade diz que sim. Mas a gente precisa saber qual o nosso objetivo em torno disso. O de Jesus, em dizer, vá e não peques mais, eu também não te condeno, agora vai e não peques mais, foi de fazer com que ela não caísse de novo em tentação. Porque em outro momento, ela estaria sozinha e ela seria apedrejada. Ela iria estar se prejudicando. E a gente precisa estar muito atento. Quando eu noto, quando eu divulgo, quando eu repreendo, qual é o meu objetivo? É de ajudar essa pessoa ou de expor essa pessoa? Porque normalmente a gente fala com um, com outro, com um, com outro, com um, com outro. Na casa espírita acontece muito. Em vez de se falar primeiro com a pessoa que está em erro,
ou de se dirigir ao dirigente da casa, ao coordenador do departamento, já se passou pela casa toda, expondo aquele que foi pego em flagrante. Errou. Mas que poderia ter sido eu a cometer o erro. Já cometi vários e ninguém me expôs. Mas eu adoro esse requinte de crueldade. Então, a gente precisa se atentar para a forma como nós estamos caminhando, como nós estamos nos relacionando. Qual é o nosso objetivo quando nós apontamos o erro do outro? Jesus mostrou a ela, se ela continuar, ela iria se prejudicar. Ela iria se apedrejar. Outro ensinamento aqui é o arrependimento. Essa história aqui da mulher adulta, que é narrada na Bíblia, que a gente precisa ler Humberto de Campos, lá em Boa Nova, ou Amélia Rodrigues, pelos caminhos de Jesus, para a gente entender a continuidade. Para a gente entender o que levou essa criatura a cometer esse adultério. Um erro não justifica o outro, mas explica. É como um conto de fadas. Todo mundo quer viver um conto de fadas, né? Mas ninguém conta depois do foram felizes para sempre. Vida é ao vivo. A gente tem coisas para fazer em casa, contas para pagar, é mau humor do outro, é envelhecimento, é corpo que modifica. Tá claro que não vai ser aquela coisa maravilhosa de conto de fadas. Se contassem o dia a dia, depois que o príncipe beija a princesa, a gente entenderia que não é diferente do que a gente vive. Então, teve algo antes que levou essa mulher a cometer o adultério. Não, eu não estou defendendo o adultério. Eu estou dizendo que precisamos usar a metodologia do Mestre Jesus. Ele não julgou nem condenou. Ele analisou. Ele acolheu. Ele orientou. E é assim que a gente tem que fazer. O que levou essa pessoa a agir dessa forma? É assim que a gente vai trabalhando os nossos julgamentos. O que levou o não agir dessa forma? Você sabe? A gente não sabe e nem procura saber. A gente quer mesmo é julgar e condenar. Porque nós somos poderosos. A gente tem condição de fazer isso. É ilusão. Não. A gente só está se comprometendo ainda mais quando a gente age assim. Então, a Amélia Rodrigues, ela conta o que aconteceu antes dessa mulher ter pego em flagrante. Essa mulher era casada e esse marido saía, ele se divertia, ele não dava atenção a essa mulher e aí fez com que ela se sentisse vida, colocaram de lado. Provavelmente, outros homens notaram ela, desejaram ela, fizeram ela se sentir mulher. Porque, sim, toda mulher quer ser vista como mulher. E não como empregada. E não como dona de casa. Aquela que está ali para ter filhos e para cuidar da casa e da família. Sim, como todo homem, ele também quer ser visto como homem. Ou vocês querem só ser vistos como aquele que trabalha, sustenta a casa? É só assim que vocês querem ser vistos? É? Um momento de você, Gomes. Estou dando a oportunidade. É assim que vocês querem ser vistos? Tão somente assim? É? Não, né? Cansa, né? Ah, mas eu só estou aqui para pagar contas. Quantos momentos vocês disseram isso? Por que a mulher tem que querer ser vista apenas como aquela que está ali para cuidar da casa e cuidar do filho? Maria, muito embora muitos de nós coloquem ela como nem como coadjuvante, coloca ela como figurante.
Muitos espíritas colocam ela como figurante, nem se fala da Maria. Maria, ela foi mulher. Maria não foi só mãe. Maria foi mulher. Maria foi atuante naquela sociedade altamente machista. Ela não foi aquela que ficou em casa fazendo as coisas, não. Ela acompanhou o Mestre Jesus. Ela fez. Foi uma das mulheres que fez o trabalho. Já levantou assim, porque está na hora. Ela foi uma das mulheres que fez o trabalho do Cristo acontecer. Então, sim, mais uma vez eu digo, um erro não justifica o outro, mas explica. Para que a gente não fique julgando e condenando, a gente precisa buscar entender o que levou essa pessoa a agir dessa forma. Porque se a gente olha apenas com os nossos olhos, a partir dos nossos conceitos e preconceitos, a gente vai cair no julgamento. E a gente vai cair na condenação. E assim a gente não evolui o tanto que a gente pode e o tanto que a gente deve. Eu não conheço a história de vida do outro. Eu não sei as dificuldades que essa pessoa viveu. Eu não sei o que levou essa pessoa a agir dessa forma. Ela também não sabe o que me levou a ser quem eu sou hoje. Ela não conhece a minha história de vida. A gente mostra o que a gente quer que o outro veja. Mas vocês não conhecem as minhas dores, os meus problemas, como eu não conheço de você. Então, a partir do que a gente julga e a gente condena a ação de alguém. A gente está usando o sério para julgar e para condenar. A gente não tem noção de nada do que o outro vive, do que o outro sente. Então, ela teve esse momento de descaso, de não ser ali desejada, de não ser notada pelo marido. Mas aí a Amélia Rodrigues relata, né, que depois que ela teve esse contato com o Mestre Jesus, o Mestre Jesus saiu, ela foi atrás do Mestre Jesus. E aí ela conta o que aconteceu. E claro que quem tinha esse contato com o Mestre Jesus, ele se aproximava no momento que a pessoa estava receptiva. Por isso que não existem milagres. Por isso que ele sempre fez questão de dizer, a tua fé te curou. A tua fé te libertou. Ele se aproximava no momento que o outro estava pronto. Diferente da gente, né? Que a gente quer que o outro, no nosso tempo, modifique. Não, porque agora você falar com o plano. Sim, agora você quer agora. Mas você sabe se o plano está pronto para o seu momento? Então, o Mestre Jesus ele tinha a melhor metodologia de ensino. Ele continua tendo. Então, ela teve o arrependimento. Ela foi, ela conversou com ele, ela disse. E ela entendeu que o que ela fez foi errado. Foi errado. Hoje em dia, mas também a gente, naquele tempo, ela não tinha como sair do casamento. Hoje em dia a gente tem, né? Ninguém é obrigado a ficar para sempre em casamento. Fica quem quer dar satisfação na propriedade. Mas se não está bom para você, você tem todo o direito de sair. Então, é melhor que a gente faça isso. Saia do que desrespeitar. Nenhuma das duas partes merece ser desrespeitada. Nem a mulher, nem o outro. Então, nessa história, quando a gente lê a partir de Amélia Rodrigues e Humberto de Campos, a gente conhece o arrependimento dessa mulher. Claro que quem vê a história dela, e ainda como a mulher adúltera, nunca vai dizer que ela se arrependeu, que ela teve noção do erro que ela cometeu, mas vale lembrar que o homem com quem ela estava também cometeu um erro, mas possivelmente ele não se arrependeu naquele momento, até agora, né, por tanto tempo, ele já deve estar arrependido, já deve estar numa condição bem, né, satisfatória. Mas naquele tempo, não. Ela se arrependeu. E ela foi ter contato com o Mestre Jesus. Outro ensinamento aqui é um incentivo. O Mestre Jesus incentivou essa mulher. Ela falou, disse por que ela agiu daquela forma, e ele incentivou ela. Porque se ela continuasse ali, ela não iria ficar bem. E aí a Amélia Rodrigues
ela narra esse momento que o mestre Jesus incentiva essa mulher a sair dali e dar um novo rumo à existência dela. Há sempre um lugar no rebanho do amor para ovelhas que retomam e desejam avançar. Onde quer que vás, estarei contigo. E a luz da verdade, no achor-te do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. Se ela não tivesse esse incentivo, ela iria ficar ali e iria continuar sendo vista como aquela mulher adúltera, aquela que foi pega em flagrante. E a gente precisa desenvolver isso aqui, que o mestre Jesus ensinou. Incentivar o outro. Não, tá tudo bem. Você caiu em erro, mas você pode fazer algo melhor. Você pode prosseguir. Será que a gente consegue incentivar as pessoas que cometeram equívocos? Será que a gente está nessa condição? Não, vamos lá, você vai conseguir. Não, isso foi um erro, mas você pode sair dessa condição. Isso Jesus fez. A intenção dele não é deixar aquela criatura ali no chão o tempo todo se açoitando e dizendo minha culpa, minha máxima culpa. Porque quando a gente olha para o outro com um olhar condenativo, quando a gente fica o tempo todo lembrando a ação indevida do outro, a gente não ajuda o outro a prosseguir. E a proposta é que a gente siga adiante, não fique parado, olhando para trás o tempo todo. E outro ensinamento é a renovação. Essa mulher, naquele tempo tão difícil da sociedade altamente machista, ela poderia ter ficado presa ali naquela situação, né? Porque se não tivesse o mestre Jesus, ela nem iria se arrepender, não iria ter incentivo nenhum e nem iria se renovar. E ela escolheu essa renovação. Ela disse que ela seria uma outra pessoa. E ela foi. E com certeza seria muito difícil alguém ter um contato tão direto, tão íntimo com o mestre Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. É por isso que eu sempre digo assim, acredito que a gente está há muito tempo no movimento espírita, mas ainda não se colocou diante do mestre Jesus e perguntar a ele, Senhor, o que queres que eu faça? Falta coragem, viu? Pra gente. E aí a gente só está nas casas espíritas. Mas essa renovação ainda não aconteceu para a maioria de nós. Amélia Rodrigues, ela conta que 10 anos se passaram desse momento em que essa mulher foi pega em flagrante, e ela passou saiu daquela cidade, passou a ajudar outras pessoas que caíam em erro, que estavam doentes. Toda mulher que teve contato com o mestre Jesus, ela passou a cuidar de outras pessoas. Elas tiveram cuidado, tiveram incentivo, a oportunidade de renovação e foram ajudar outras pessoas. E essa mulher, ela cuidou de outros seres e teve a oportunidade de ter um contato com aquele a quem ela traiu, marido dela. Essa mulher, ela passou a ser uma das divulgadoras da boa notícia. Só se relata, normalmente, os nomes, né? Porque Pedro, porque Paulo, porque João. Mas as mulheres, elas foram grandes divulgadoras da boa notícia. Maria continuou esse trabalho. Madalena continuou. Essa mulher adulta equivocada, olha, até eu estou falando adulta. A mulher samaritana. Todas as mulheres que tiveram contato, que beberam direto da fonte do mestre, elas se tornaram divulgadoras da boa notícia. E aí, passado esse tempo, que tinha sido, né, o homem traído, o esposo traído, ela não reconheceu de imediato, como ele também não a reconheceu de imediato. E aí ela teve a grande oportunidade de cuidar dessa pessoa, para que ela se salvasse a partir dali. Ela entendesse que ela errou e agora ela iria fazer diferente. Não vendo ele mais como um homem, mas como uma pessoa que ela tinha oportunidade de ajudar.
A gente não pode mais ficar preso nessas histórias, nesses momentos que Jesus teve, e entender que é só mais uma passagem. Não. Cada uma dessas passagens, a gente extrai grande ensinamento. Essa mulher, ela escolheu seguir adiante. Ela escolheu levar o conhecimento que o mestre tinha deixado para ela. O perdão que o mestre deu a ela. O incentivo que o mestre deu a ela. E nós estamos escolhendo fazer o quê? O que é que nós temos? Será que queremos continuar? Vale a pena continuar julgando e condenando aqueles que cometem equívocos? Quando é que a gente vai lembrar? Todos nós também cometemos equívocos. E que muitas vezes, porque simplesmente a gente quer. Tem gente que é porque ainda não consegue fazer diferente. Tem muita gente, muitos de nós, que faz porque quer, faz para se vingar. Então, a gente já é tempo da gente permitir o Mestre Jesus caminhe lado a lado com cada um de nós. E aí, para finalizar, eu vou trazer Bezerra de Menezes com a mensagem Petição do Aprendiz. Porque essa mulher, ela se colocou na condição de aprendiz. Ela quis beber direto da fonte. E ela aprendeu. Ele nos disse assim: Senhor Jesus, deixe-nos a conhecer a grandeza do bem. Ensina-nos a praticar. Quando não posso oferecer-te serviços excelentes, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance. No entanto, se as circunstâncias estiverem contra os meus propósitos, ampara-me a fim de que entregue o bom trabalho. Se isso, porém, não me for concedido em vista das imperfeições que carrego, permita-me confiar-te o meu esforço sofrido. No entanto, mestre, se ainda aqui estiver sob impedimento para a concretização do meu desejo, auxilia-me a trazer-te a migalha de bem que eu puder. Mas, de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livre da inércia e que, embora me arrastando, consiga algo aprender para servir-te, servir ao próximo, hoje, agora. Que a gente seja tão aprendiz quanto essa mulher equivocada, para que a gente não fique mais só julgando e condenando, atirando a pedra, quando nós temos tantos erros ali em torno de nós. Um beijo, um cheiro, se cuidem. Aí, gente, agradecemos a presença da nossa irmã e, acima de tudo, procuremos refletir sobre essa palestra que foi feita hoje. Essas colocações, uma coisa que direciona praticamente tudo da nossa vida. Se colocar no lugar daquela outra pessoa. Quando a gente for tomar uma decisão, né? Principalmente aquelas decisões de severidade. A gente viu aí que a gente precisa aproveitar as oportunidades que nos são dadas pela vida. E essa mulher foi uma pessoa que aproveitou, né? Nem todo mundo faz isso, aproveita as ocasiões. Ela teve aquela situação, Jesus surgiu para livrá-la daquela situação. E, a partir daí, ela deu uma viravolta completa na vida. E é assim que a gente tem que fazer. Aproveitar as oportunidades que são. Mas é isso aí. E analisar as colocações que ela nos fez para a nossa reflexão. Vamos passar à segunda parte dos nossos trabalhos. Depois, nosso irmão tem filho
faz a prece de encerramento. Meus amigos, estamos nesse instante agradecermos por mais essa oportunidade que nos foi dada de agradecermos, né, pela vida, pelo lar,
esclarecedor. Tudo bem. Trabalha com os pais, familiares, amigos, olha, envolvendo com família, com nada, com família, mãe, agora esse médico, e mais uma vez, Deus trazendo palavras esclarecedor, sendo vasto material para a nossa reflexão, que possamos, né, colocar em prática esses ensinamentos que nos foram trazidos. E ainda nome, antes de trabalhador da Força Real, os mentores espirituais da nossa casa de oração, um consolador, no final da nossa reunião. Então, aí, temos que unir aos nossos encerrar nossa